Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes da rádio. Hoje é quinta, dia de Dicas de Saúde. Nosso programa semanal com orientações simples e naturais para melhorar a sua qualidade de vida. E hoje, Diego, eu escolhi falar de um assunto que agora principalmente é véspera de Páscoa, né? Tem muito açúcar rolando, enfim. Sobre a nossa dificuldade de concentração. Né? Se fala tanto em déficit de atenção, né? E quantos diagnósticos a gente vê que não são corretos, porque é fácil dizer que tal pessoa tem déficit de atenção, mas é importante analisar assim, um conjunto, né, de hábitos que a pessoa tem para a gente realmente colocar ela ali nesse parâmetro. Então, hoje a gente vai falar sobre o que pode estar por trás desse déficit de atenção, né? Dessa dificuldade de concentração, dessa hiperatividade, dessa nossa ansiedade, desse cansaço mental. Bom, Feira aí, vamos começar. Nosso cérebro está sobrecarregado? Então, Diego, hoje a gente vive num ritmo muito acelerado. O nosso cérebro, principalmente o das crianças, não foi feito para tantos estímulos ao mesmo tempo. E o resultado disso é o quê? Falta de foco, irritação, ansiedade, dificuldade de aprendizado, sono desregulado. Muitas vezes isso acaba sendo rotulado como déficit de atenção, quando na verdade é um cérebro sobrecarregado. Fer, o excesso de telas também pode ser prejudicial? Então, o excesso de telas é um dos principais fatores disso tudo, Diego. Porque o que acontece? Libera constantemente a dopamina, o cérebro passa a buscar um prazer mais rápido e perde a capacidade do foco prolongado. E isso tanto vai valer para a criança, para o adulto, para o idoso. E a consequência de tudo isso é o quê? Ansiedade, irritação, impaciência, falta de concentração. Como eu digo sempre, experimenta dar um celular para uma criança e depois tirar. Eles ficam extremamente irritados, brabos, nervosos, mas tem dicas práticas para isso, né? Reduzir as telas gradualmente, evitar antes de dormir e criar momentos offline. Por exemplo, hoje, quando nós todos chegarmos em casa, a gente vai jantar e ninguém mais vai pegar o celular, ninguém mais vai assistir televisão. A gente vai ler um livro, a gente vai jogar um joguinho, a gente vai brincar de alguma outra coisa. Então, a gente também precisa sair da caixa, Diego. Boa, muito bem colocado. E como é que o açúcar pode afetar na concentração, mas nesse período agora de Páscoa? Então, o açúcar, Diego, principalmente o refinado, ele ativa o nosso sistema de recompensa cerebral, liberando dopamina, que é o mesmo neurotransmissor associado ao prazer. O resultado é uma sensação imediata de bem-estar, vontade de repetir o consumo, possivelmente um comportamento parecido com um vício. E até tem umas nutricionistas que fazem umas brincadeiras, tipo assim, que o açúcar, ele vicia 6 vezes mais do que a cocaína. E não é mentira. Então, o pico e a queda faz um efeito montanha-russa. Então, quando a pessoa consome açúcar, a glicose ela sobe rapidamente. O corpo libera insulina, a glicose cai e às vezes até demais. Isso gera cansaço, irritabilidade, falta de foco, mais vontade de comer doce. Você vai ver que aquela semana depois da Páscoa, nas escolas, vai estar um auê com as crianças aí, tudo cheio de açúcar, irritadas, impacientes, né? E as professoras queridas que lutem. E também, o açúcar, ele causa impacto no foco e na atenção. O consumo excessivo de açúcar, ele está relacionado, então, à dificuldade de concentração, piora em quadros de hiperatividade, pode ocasionar oscilação de humor e também isso é especialmente importante nas crianças. O açúcar também, ele causa inflamação cerebral. O excesso de açúcar, ele pode contribuir para a inflamação no cérebro, afetando a memória, a clareza mental e até a saúde emocional. E o açúcar e a ansiedade, então altos e baixos de glicose podem aumentar a ansiedade, gerar a sensação de mente acelerada e até prejudicar o sono. Fer, já que o objetivo aí é trazer dicas para as pessoas, a solução natural, o que você
preparou e separou para a gente? Então, Diego, claro que é importante uma avaliação médica, né, psicológica, terapêutica, que vai lá definir bem certinho como que a criança, o que a criança precisa comer, quais são os cuidados que precisa ter, quanto sono ela vai ter que ter. Mas o que a gente percebe é que muitas crianças ainda com acompanhamento médico, psicológico, muitos adultos com acompanhamento psiquiatra, muitos idosos com o uso de ansiolíticos, antidepressivos, ainda não ficam bem. Ainda ficam ansiosos, ainda têm problemas de humor, ainda ficam irritados. Então, pensamos em usar a aromaterapia para fazer um produto para complementar esse tratamento. Tá? Então, o que a gente desenvolveu lá na natureza? Desenvolvemos um gel para hiperatividade. Porém, a gente chama ele de hiperatividade, mas ele pega várias outras situações. Ele pega o foco, ele pega a concentração, ele pega o cortisol, o estresse, né? E ele pode ser usado em várias situações. Então, esse gel, ele tem na composição camomila romana, cardamomo, lavanda e bergamota. A camomila romana, ela tem um efeito calmante profundo. Então, ela reduz a irritação, diminui a ansiedade, acalma a mente. É excelente para crianças agitadas e também para adultos com muitas responsabilidades. Por exemplo, eu tenho muita coisa para fazer hoje, então eu estou agitada. Então, você pode usar isso para te deixar mais tranquila, menos ansiosa e poder fazer todas as tarefas que você precisa. O cardamomo, que é um outro componente, ele melhora o foco, estimula a clareza mental e ajuda a reduzir a fadiga. Ele organiza o pensamento. A lavanda é um dos óleos essenciais mais vendidos no mundo inteiro, tá? Então, ela ajuda na ansiedade, no sono, na tensão. Ajuda a desacelerar a mente e trazer equilíbrio emocional. E tem a bergamota, que a bergamota, ela trata muito o nosso emocional. Ela reduz o estresse, melhora o humor e traz mais leveza. Ela é muito útil para a irritação e para a ansiedade do dia a dia, tá? Quando a gente consegue associar esses óleos em um único produto, a gente consegue ter vários resultados. Acalmar sem dar sono, melhorar o foco, reduzir a hiperatividade e ter um equilíbrio emocional, que é um cuidado natural para o seu cérebro. Como que você vai usar? Você vai pegar o gel e você vai passar no pulso, que é uma área bem vascularizada, atrás da orelha. Nas crianças pode passar nos pezinhos, ou pode passar no peito, pode passar nas costas. E o mais interessante de tudo isso, Diego, é que esse gel, além dele poder ser usado por toda a família, ele cria a conexão do contato. É diferente eu vir aqui e pegar um copo e te dizer assim, Diego, toma essas gotinhas que tu vai se acalmar, do que eu pegar na tua mão e fazer uma massagem no teu pulso. E muitas vezes, a gente, num ritmo acelerado que a gente vive, a gente esquece de dar um abraço no filho, de fazer um carinho na criança. Então, esse tipo de produto, além de fazer um efeito bem interessante, ele também nos aproxima mais da pessoa. E esse contato, ele é bem importante, porque emocionalmente esse vínculo, ele dá segurança. Então, se você não for fazer na criança, por exemplo, você vai fazer em você mesmo. É aquele carinho, de repente, que você precisou ter o dia todo e não se deu por conta, que você tinha que parar, né? Se massagear, se olhar, né? Isso é bem importante. E pode ser usado, então, para várias situações. Antes de estudar, para diminuir aquela ansiedade. Meu Deus, estou cheia de coisas para estudar. Calma, uma coisa de cada vez. Antes do trabalho, tenho 1000 coisas para resolver hoje. Por onde que eu vou começar? Começa pelo primeiro, né? Naqueles momentos de ansiedade, antes de dormir, tá? Eu vou contar uma história bem interessante, que eu levei esse produto para casa para fazer um vídeo e acabei não fazendo. E ele acabou do lado do meu bidê na minha cama.
E aí eu levanto muitas vezes de noite para ir no banheiro, para ver as crianças, enfim, para tomar água. E às vezes eu levanto e perco o sono de noite. E numa dessas noites eu tinha o gel do lado da minha cama e passei no peito. Passei no peito e atrás da orelha. E voltei a dormir e tive um sono assim muito tranquilo. Então, por exemplo, quem levanta muito de noite e perde o sono com facilidade, eu tenho algumas clientes que me dizem assim: ai, meu marido ronca, eu me acordo com o ronco do meu marido e demoro para voltar a dormir. Essa pode ser uma dica natural para você colocar aí nas suas noites de sono, para poder relaxar e ficar mais tranquilo. Por exemplo, os adolescentes. Às vezes os adolescentes ficam até tarde no celular e se queixam para os pais que não conseguem dormir ou têm dificuldade de pegar no sono. Então essa seria uma alternativa natural que você pode usar com o seu filho, né? Que não venha a ser um medicamento, né? Não venha a ser nada que pode contribuir para ele não ficar bem. Então é uma forma natural que a gente elaborou, né? As pessoas de mais idade. Canso de atender pessoas de mais idade que dizem: eu tomo meu ansiolítico, meu antidepressivo, mas eu ainda tenho ansiedade. Então é uma forma de você colocar um produto seguro, né? Que não vai interferir na medicação que você usa e só vai te ajudar a ficar mais tranquilo e mais relaxado. Bacana. Fer, quem quiser falar com vocês, procurar por vocês, como é que estão os endereços aí da Naturenza? Então, Diego, antes quero dar um recadinho, né? Não poderia passar aqui hoje sem falar isso, que a gente elaborou um kit antidoce. Por quê? Porque o açúcar é bom, né? Mas a gente precisa ter um equilíbrio. E como eu falei lá, no meio do nosso programa, quanto mais açúcar a gente come, mais a gente quer comer. Então, a gente elaborou um kit natural, com base em fitoterápicos e florais, para você comer menos agora na Páscoa. Porque assim, ó, não é só os chocolates do domingo, é aqueles doces que ficam rolando aquela semana, aqueles meses, né? Que a gente tem que esconder para não comer. Então, a gente tem lá 2 cápsulas naturais, que é a Garcinia e a Gimena, que ajudam muito a diminuir a vontade de comer doce. E a gente tem o floral, que você coloca 30 gotas em 500 ml de água e toma uma garrafinha de manhã ou uma garrafinha de tarde, que vai ajudar principalmente na ansiedade e diminuir a vontade de comer, principalmente o doce, para quem não quer sair da dieta nesses dias de Páscoa. Então, tem ainda essa opção. Quem não conhece a Naturenza, a gente está localizado pertinho do Hospital de Itapejara, aqui na Júlio de Castilhos, onde a gente tem a farmácia e manipulação bem completa. E temos também lá na Saúde Center Clínica uma drogaria bem completa, onde nós temos também a farmácia popular. Logo, estarei anunciando a nossa inauguração, né, da nossa loja nova, nosso laboratório de manipulação agora mais no centro. E também vou aproveitar esse momento para deixar uma feliz e abençoada Páscoa para todos os nossos ouvintes. Semana que vem temos mais dicas de saúde. Valeu, Fer. Obrigado pela visita e pela participação.